E pessoal, tema da nossa aula de hoje, vamos falar sobre a segunda estrutura de repetição, né? Que é a estrutura enquanto. Na nossa aula passada, nós falamos sobre a estrutura de repetição, a repita, né? A repita até, né? E agora vamos, né, conhecer essa segunda estrutura. Ela funciona de uma forma muito semelhante, tem a mesma função, okay? É onde você, quando você quer colocar determinados trechos do seu código em uma sequência de repetição, né, por um número limitado de vezes. E essa outra estrutura ela tem algumas particularidades que nós vamos conhecer em seguida. Então, como já conhecemos, né, é uma repetição isso, né? Você tem um bloco, né? Você chega aqui, você faz, né? E você, né, faz essa repetição, né, desse conjunto de instruções um número limitado de vezes. E cada repetição nós chamamos de iteração, né, ou também, né, nós chamamos isso de loops, né, laços de repetição ou loops. Um momentinho, tem alguém entrando na sala? Flávio. Ok, muito semelhante ao repita. E aqui, ó, a estrutura de repetição enquanto permite especificar instruções que devem ser repetidas enquanto determinada condição for verdadeira. Né? Enquanto não terminar o arquivo, leia a linha e incremente o contador de aprovados, se for o caso. Por exemplo, né? O corpo da estrutura enquanto pode ser uma instrução ou um bloco de execução, né? Um conjunto, né, de instruções. Opa! E aqui nós já temos, né, uma pequena ou grande diferença, podemos dizer assim, lá da estrutura repita. Veja só, repita, você repete o bloco de instruções até que uma condição seja verdadeira. Ou seja, enquanto aquela condição for falsa, você continua repetindo. Né? Você repete enquanto a condição é falsa. Que quando ela for verdadeira, então repita até que x igual a 10. Então você repete uma vez, x é igual a 10 não é, você repete de novo. X é igual a 10 não é. Agora, x é igual a 10 eu faço sair do repita. No enquanto, é o contrário. A condição ela precisa ser verdadeira para se manter a repetição. Então, enquanto x for diferente de 10, né, faça. Né? Então, enquanto essa questão, ok? Enquanto essa condição lógica for falsa, você continua. Ou quando a condição for falsa, você vai sair da repetição. Enquanto ela for verdadeira. Então a gente está trabalhando com a estrutura de repetição enquanto. E aí, nós vemos aqui uma grande diferença da estrutura de repetição enquanto comparado com a estrutura de repetição repita. Lembrando, a estrutura de repetição repita, você coloca lá, repita até que alguma coisa aconteça. Então, quando aquela condição lógica for verdadeira, você vai sair do repita. Né? Que você vai repetir até que uma condição que você colocou, ela for verdadeira. Então, né? A repetição é até uma condição acontecer. Ou seja, você continua repetindo, você vai repetir enquanto a condição lógica for falsa. No repita até, você repete enquanto a condição lógica for falsa. No enquanto, é o contrário.
Olha só. Porque você fala o seguinte, enquanto o x for menor que 10, faça. Então, enquanto a condição lógica for verdadeira, você continua a repetição. Quando a condição lógica for falsa, é que você vai sair. Veja, então, por esse lado, ele é contrário do repita. Enquanto no repita, você tem quando você repete enquanto é falso e quando a condição lógica for verdadeira, você sai. No enquanto, a condição lógica ela tem que ser verdadeira para você repetir. E quando ela for falsa, é o momento de não repetir mais. E aí a gente vai ver mais outra diferença mais à frente. Olha só. Então, quando a condição da estrutura, enquanto se tornar falsa, né, a estrutura será pulada. E aí o programa vai para a próxima instrução após o enquanto, após o fim do enquanto. Lembrando, aí você faz esse comentário aí, ok, do loop infinito. Aí nós vimos na última aula que tem determinadas situações que você pode criar um loop infinito. Mas um loop infinito ele é um erro de programação. Tá? Você deve sempre colocar estruturas de programas que eles cheguem ao final. Uma estrutura de repetição, ela tem que ter, em algum momento, ela tem que ser finalizada. Ela não pode estar, né, repetindo de forma indefinida. Né? Senão seria um erro que nós chamamos de loop infinito. Então, você deve prover, né, condições que em um determinado momento, aquela condição, né, no caso do enquanto, aquela condição ela tem que ser falsa, em um determinado momento, para que se interrompa as iterações. Vamos, então, para como seria a sintaxe, né? Lá na pseudolinguagem, lá no Portugal. Então, você coloca lá. Enquanto, entre parênteses, uma determinada condição, faça. Enfim, enquanto. Olha só. Então, aqui você coloca a condição, né? Que ela tem que ser verdadeira para ele repetir. Então, se eu quero que uma estrutura, digamos, se repita 10 vezes, então, eu devo colocar, então, um x, por exemplo, uma variável para controlar, ela entra, digamos, aqui como 1, né? Então, enquanto a condição for menor que 10, por exemplo, menor que 11, né? Porque não vai fazer a 10ª vez. Até o 10 ele faz e não vai fazer no 11. Então, enquanto a condição for menor que 11, faça. Então, ele vai fazer o que tem lá e aquele número ele vai receber ele mais 1. Então, o número recebe o número mais 1. Então, a próxima vez ele vai ser 2. 2 é menor que 11? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 é menor que 11, 10. 10 é menor que 11. Aí ele vai, a próxima vez ele vai somar com 1, 10 mais 1, 11. Enquanto a condição for menor que 11. 11 é menor que 11, 11 não é. 11 é igual a 11. Né? Então, aí a condição ela vai ser falsa, e aí nesse momento ela vai pular para a próxima linha, depois do fim enquanto. Lá no repita, você tem o repita e fecha com até e a expressão lógica. Aqui você tem o enquanto e você fecha com o fim enquanto. E aqui também, se vocês vão observar, tem uma outra grande diferença para o repita. No repita, veja só o que acontece. Repita alguma coisa até uma condição lógica que vai estar aqui embaixo, no final. Ou seja, o teste é sempre na saída da repetição. E que implicação tem isso? Independente do valor do que esteja a condição lógica, ele vai entrar, ele vai fazer a primeira vez e depois ele sai. Ele pode sair lá no final. Mas a primeira vez ele vai sair. Por quê? Porque o teste lógico, ele fica no final. Ele não fica no início. Então, se a condição lógica pode mesmo, já não era nem para ter feito a primeira vez, mas ele vai entrar, vai fazer a primeira vez e vai sair. Por quê? Porque é no até, né? Repita até uma condição lógica. Então, depois que ele avaliar aquela condição lógica que está no final do laço de repetição, é que ele vai fazer a avaliação e pode sair ou repetir novamente.
No enquanto, não. No enquanto, a condição lógica ela fica no início da estrutura de repetição. Portanto, se a condição, digamos, ela for falsa já no início, já na entrada, ela não vai repetir nem a primeira vez. Ok? Ela pode entrar aqui, vai testar a condição lógica e imediatamente já sair da repetição sem nem ela ter feito a primeira repetição. Okay? Então, vemos aí. Vamos voltando, então, relembrando as diferenças. No repita, você vai repetir até que a condição lógica seja verdadeira. No enquanto, você vai repetir até que a condição seja falsa. Se ela for falsa, que vai sair. Ela repete enquanto a condição lógica é verdadeira. O oposto do repita. No repita, você testa na saída da repetição. No enquanto, você testa no começo da repetição. Também tem essa outra diferença. Qual eu vou utilizar? Pessoal, depende você tem que ter nas mãos as ferramentas. E você vai, naquele momento, você vai ver qual é a mais adequada das duas. De repente, para fazer isso aqui com enquanto é mais fácil do que fazer com repita. Porque é mais prático, é mais fácil. Numa outra situação, vai ser diferente. É isso, ok? Tem situações que o mesmo problema você pode resolver com repita ou com enquanto. E aí, você que escolhe a melhor solução para se resolver. Mas, nesse momento, nas atividades que a gente vai sugerir, ok? Vocês devem fazer as atividades utilizando a estrutura que foi sugerida. Tá? Por quê? Porque a ideia aqui é que vocês conheçam e saibam utilizar cada uma das 3 estruturas de repetição que eu vou apresentar para vocês. Depois, vocês podem ter a situação de escolher, né, uma determinada estrutura de repetição para resolver um problema, né? Uma escolha livre de vocês. Aí temos esse algoritmo aí, pessoal, esse exemplo, tá? E aí é o seguinte, olha só, você tem o algoritmo da dieta, onde essa dieta te permite, né, perder 2 quilos por mês. E aí é o seguinte, esse nosso programa vai calcular, vejam só, o meu peso atual, né, o peso que eu quero chegar, que é o meu peso pretendido. Aí lembrando, viu, pessoal? Aí no caso é sempre decrescente, tá? É para quem tem mais peso e quer reduzir o peso, quem quer perder quilos, né? Não aumentar. Então, nesse nosso programa, eu entro com o peso atual e eu entro com o peso pretendido, o peso que eu quero chegar, né? E aí, o programa vai dizer, ok, quantos meses serão necessários, né, para que eu chegue no meu peso pretendido. A isso usando uma estrutura de repetição. Então, eu vou fazer uma estrutura onde eu vou viajando mês a mês, então eu vou fazendo, a cada mês eu vou lá e tiro 2 quilos. No outro mês, tiro 2 quilos. E vou testando se eu já cheguei naquele peso que eu queria. Né? Eu vou fazer aquela comparação. Então, eu vejo o peso e vou testando com o peso, o meu peso que eu tenho e o peso que eu quero chegar, que é o peso pretendido. Quando eu chegar, eu vou estar aqui dentro da repetição uma variável que eu vou estar fazendo a contagem de meses. Então, no primeiro mês eu tirei 2. O meu peso atual já é igual ao peso pretendido? Não. Repete outra vez. Eu tiro mais 2 quilos. Aí faço a comparação. Meu peso atual está igual, cheguei no peso que eu quero? Não. Tem mais um mês, tiro 2 quilos. E aí até eu chegar, ok? Até eu chegar no meu peso pretendido. Ah, tá. Você nem precisava usar uma repetição para isso, lógico, né, pessoal?
Isso aqui é apenas, olha só, um exemplo, né? Uma atividade onde a gente vai estar, né, exercitando, ok? A repetição. Isso aqui, você pode utilizar isso aqui de uma forma bem mais fácil. Apenas um cálculo, você verificaria a quantidade de meses. Então, era bem simples, ok? Você resolver esse problema sem fazer repetição. Você tem um peso atual, tem um peso, por exemplo, eu tenho 100 quilos, eu quero chegar a 70 quilos. Então, eu faço o quê? A subtração do meu peso atual pelo meu peso pretendido. Então, 100 menos 70, 30. Ok. 30. Aí eu digo o seguinte, que a cada mês eu perco 2 quilos. Eu pego 70, divido por 2. 70 dividido por 2 dá 35. Ok? Quantidade de meses, eu preciso o quê? De 35 meses para perder os 30 quilos. Tá? Então, se eu fiz a conta certa, né? 30, né? Desculpa, pessoal. 30 quilos. Então, eu preciso de 30 quilos. Eu preciso, a cada mês eu perco 2 quilos. Então, eu preciso de 15 meses. Isso. Então, 15 meses para eu perder, né, a quantidade de quilos que eu preciso. Pronto. Só um cálculo simples, não precisava da repetição. Mas, esse programa é isso, ok? Então, esse programa ele vai fazer um loop mês a mês, e a cada mês ele vai reduzindo 2 quilos, e ele vai somando, e vai contando esses meses, ok? Vamos fazer, né, esse algoritmo lá no visual, só para vocês verem melhor, tá? Essa coisa funcionando. Olha só. Veja aqui, vou... Só ajustei aqui direitinho o nosso algoritmo, vamos lá. Então, eu preciso o quê? Vamos precisar aqui de 3 variáveis, né? Peso atual, o peso pretendido e quantidade de meses inteiro. Então, aqui eu entro com o peso atual, aqui eu entro com o peso pretendido. Quantidade de meses recebe 0, essa variável aqui, né? Que é essa que vai contar a quantidade de meses. Enquanto o peso atual for maior que o peso pretendido, ou seja, eu virei um mês, mas ainda estou maior que o peso que eu quero chegar, então eu tenho que continuar, porque eu tenho que chegar até que o meu peso atual não seja maior, né, de que o peso que eu quero chegar, maior que o meu peso pretendido. Então, por exemplo, eu estou com 72 quilos, ainda estou maior que 70, ainda tenho que repetir mais uma vez. Enquanto ele não for maior, ele pode ser igual, pode ser menor, mas não pode ser maior. Enquanto isso, eu vou estar repetindo. Então, ele só vai parar quando o meu peso for igual ou o meu peso for menor que o peso pretendido. Né? Agora, enquanto for maior, tá vendo? A condição enquanto essa condição aqui for verdadeira, ok? Então, meu peso atual for maior que o meu peso pretendido, ele vai fazer a repetição. E dentro da repetição, o que ele vai fazer? Meses, que essa variável aqui que entrou como 0, meses recebe meses mais 1. Ou seja, ele vai aumentar, ele vai incrementar em 1 essa variável. Cada vez ele vai aumentar, vai contar em 1. E peso atual recebe peso atual menos 2. E essa aqui, ok? Esse aqui ele vai, olha só, o peso atual vai reduzir em 2 de cada vez. Ou seja, para cada mês você perde 2 quilos.
O peso atual recebe ele mesmo menos 2. E aí, no final, quando ele sair da repetição, ou seja, quando o peso atual for igual ou for menor que o peso pretendido, né? Nesse caso, então, a quantidade, essa variável, ela já contou a quantidade de meses que foi necessário para chegar o peso atual ao peso pretendido. Então, essa variável armazenou o valor que eu quero. Aí, escreva, né? A quantidade de meses para a dieta é tantos meses, né? É igual aqui meses, que é a quantidade de meses necessários. Vamos fazer aqui, né, no passo a passo, ok? Então, tem um erro na linha 3. Esse ponto de vírgula. Pronto. Entre com o peso atual. Vou entrar aqui com 100 quilos. Entre com o peso pretendido. Olha só, peso atual já vem para 100 aqui. Peso pretendido, vou colocar aqui 70. Ó, já veio para cá, peso pretendido. Quantidade de meses, recebe zero, ele já tem zero também, né? Ok. Quantidade de meses recebe zero. Agora, enquanto o peso atual 100, maior que o peso pretendido, que é 70, faça. Só? Então, ou seja, de cara, ele fez esse teste aqui no início e ele vai entrar na repetição. Por quê? Porque o meu peso atual é maior que o meu peso pretendido. Então, ele vai fazer lá. Olha só, meses recebe meses mais 1, ou seja, vai ser o primeiro mês. Ele tem 0, olha só, ele vai para 1. Ah, tá. Esse espaço aqui, ele não tem esse cedilha. Pronto. Aí, ó, meses recebe meses mais 1. Olha só, primeiro mês. E o peso atual, que era 100, vai ficar agora, vai reduzir em 2, ó, para 98. Ok. Aqui foi o primeiro mês, né? Primeiro mês, um mês, e o peso de 100 foi para 98. Mas ainda não está no meu peso pretendido. Então, ele vai lá em cima fazer o teste de novo. Peso atual é maior que o peso pretendido? Então, 98, eu quero chegar a 70. Não é. O peso atual não é maior que o meu peso pretendido. Ou seja, então, a condição, né? O meu peso atual ainda é maior que o peso pretendido, ou seja, a condição ela é verdadeira, ela vai continuar repetindo. Então, mês recebe mês mais 1, vai para 2. Peso atual recebe peso atual menos 2, 96. E olha só, e aqui eu vou passando os meses. Ó. Sempre a cada mês eu aumento a quantidade, então no quinto mês eu já estou com 90 quilos, né? Porque já baixou 10 quilos, 2 quilos por mês, né? 5 meses. Aí vamos lá. Ele vai fazer esse teste aqui. Ó. Sempre, enquanto o peso atual maior que o peso pretendido, ele vai continuar repetindo. Então, está perto aqui já, né? Que é 12 meses. Ó. Em 13 meses ele já está com 74 quilos. Ó, 14 meses ele está com 72 quilos. Ok? 72, peso atual ainda é maior que o peso pretendido. 72 ainda é maior que 70. Ele vai repetir mais uma vez ainda. Ó. Então, meses é 14, vai para 15 meses aqui. O peso atual, recebe peso atual menos 2. Olha só, ele vai encostar nos 70. Ok? E aqui ele vai perguntar, o peso atual é maior que o peso pretendido? A gente olha aqui, ó, peso atual 70. Peso pretendido 70. 70 é maior do que 70? Aí não é. Ok? Então aqui ele é falso. E o que acontece quando é falso? Ele sai, ele vai, ó, em vez dele ir lá para cima, não, ele já sai do enquanto. Ele vai para a próxima linha após o enquanto. Olha só o que vai acontecer, ó. Aqui, ó. Beleza? Ele fez o teste, já foi para a próxima linha depois do fim enquanto. E aí ele vai dizer o seguinte, a quantidade de mês para a dieta é, e aí ele vai imprimir o que tem na variável meses. Meses que é 15. Ou seja, são os 15 meses necessários para, né, o peso atual ser igual, né, ou ser menor que o peso pretendido. Ok? Aí a gente vai repetir, ó. Quantidade de meses para a dieta, 15. E aqui a gente encerra o algoritmo.
Então, aqui a gente tem, né, uma prática lá daquela atividade. Aqui, olha só, um outro exemplo, né? O comando escreva, né? Ele será executado repetidas vezes, enquanto a variável n possuir um valor igual ou inferior a 100. Ou seja, você começa aqui, né? Você tem uma variável n que ela entra como valor 1. Enquanto essa variável for menor ou igual a 100, faça. Você escreve o n e o n recebe n mais 1. E vai lá de novo. O que vai acontecer então? Olha só. Então ele entrou como 1, né? Aí ele então, escreva n. Ele vai escrever o 1 aqui. N recebe n mais 1, n é 2. Ele vai lá de novo. N é menor ou igual a 100? É. Né? Aí ele escreve 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai escrever, sabe até quanto? O algoritmo terá como sair da sequência dos números inteiros de 1 a 100. Ok. Então, olha só. Então, o 99 é menor ou igual a 100? É. Ele vai escrever o 99. O número recebe número mais 1. Foi para 100. Enquanto o número for menor ou igual a 100, ainda é verdadeiro. Ok? Ele não é menor, mas ele é igual. Menor ou igual. Então, o 100 também é escrito. Então, escreve o 100, aí n recebe n mais 1, vai para 101. Ele vai lá de novo. Enquanto n menor ou igual a 100. 101 é menor ou igual a 100? Não. Não é menor e nem é igual. Aqui a condição é falsa. Então, ele sai, a próxima linha depois do fim enquanto, que é o fim do algoritmo. Então, esse nosso algoritmo ele vai escrever todos os números inteiros de 1 a 100. Vamos fazer aqui, né? Ele lá. Para lá, aqui vai para lá. Ó. Entra enquanto e fim enquanto. Né? Esqueceu da indentação do algoritmo. Ok. Vou botar um escreval, né? Para ficar pulando linha, né? Fica mais fácil de. Ok. Ó, olha só. Vou interromper aqui esse algoritmo, parar ele. Nós comentamos ali no passo a passo, né? Vamos ver aqui. Então, n recebe 1, olha só, o n está aqui é 0, ó, foi para 1. Enquanto n menor ou igual a 100, n é menor ou igual a 100, né? 1 é menor, não é igual, mas é menor. Escreve o n, ou seja, vai escrever 1 aqui. E n vai receber n mais 1. 1 mais 1 vai para 2. E ele faz o teste. É menor ou igual a 100. E aí, ele vai, ó, seguindo aí, assim como nós já tínhamos, né? Olha só, 96, ó, faz o teste novo, 98. Agora, ele vai escrever o 99, n recebe n mais 1. Olha só, agora vai para 100 aqui. E aí, quanto n menor ou igual a 100? Ele não é menor, mas ele é igual. Então, ele ainda vai escrever ainda o 100 lá. Ok? Ó, escreva o n é o quê? 100, ó. O 100 vem para cá, ó, escreveu. N recebe n mais 1. Agora ele foi para 101. Vai fazer o teste, n menor ou igual a 100, não é menor nem é igual. Olha só, automaticamente ele sai. Vai para a próxima linha, depois do fim enquanto, e finaliza o algoritmo. Ok.
Aqui tem um outro exemplo, né? Aí vocês podem tentar também, né? Jogar no compilador aí, né? Olha só. O número recebe 1, enquanto o número for diferente de zero, faça. Ó. O quadrado de determinado número é tanto. Escreva número, recebe número. Lê o número. Olha só. Ele vai ler ele vai ler os valores, ele vai ler valores aleatórios e ele vai escrever o quadrado desse número. Até que você digite, ok, o número zero. Enquanto você não fizer isso, veja só. Ele vai Ele vai fazer com 1 primeiro, né? Ele vai entrar como 1 aqui, né? Ele vai aqui, enquanto o número for diferente de zero. Na primeira vez ele vai ser verdadeiro, né? Que 1 é diferente de zero. Ele vai escrever o quadrado de 1, né? Que é 1 vezes 1, né? 1 vezes ele mesmo é o quadrado dele. Então, né? O quadrado de número é, beleza, número vezes número. Ok. Aí depois, ó, antes dele fazer a próxima repetição, ele pede, leia o número. Aí você coloca o número que você quer. E aí ele vai escrevendo o quadrado desses números. Ok. E aí, olha só, pessoal. Enquanto você digita 5, vai botar lá 25, né? 8, 64. Ele vai colocando quadrado de números aí. Na hora que você escrever zero, ele vai fazer o teste lá em cima. O número é diferente de zero? Não é. O número é igual a zero. Aí ele sai e vai escrever fim do programa. Ok? Vamos fazer esse aqui também, isso aqui é bem interessante. Tem só que fazer essas. Agora, as aspas, né? Elas ficam meio estranhas aí quando você chega lá do PowerPoint aqui. Antes eu fazer uma correção aqui já. Esqueci do VAR aqui. Então, enquanto no frente de zero, o quadrado de número é. Pode colocar aqui, ó. Para fazer dois, escreva, né? É, vírgula. Número vezes número. Você pode colocar o próprio cálculo aqui, né? Não escreva. Ao invés de colocar uma variável que recebe o quadrado do número vezes número, né? Aliás, o número vezes número. Não, não precisa não. Bota ele vezes ele mesmo aqui e você já reduz essa linha aqui. Pronto. Simplificou mais um pouco aqui. Aqui. Vamos ver como é que ele vai fazer lá, né? Como ele vai se comportar aqui. Ó, ele entra como 1. O número é diferente de zero, né? Que é 1. O quadrado de número, né? É 1, né? É 1 vezes número vezes número, que é 1 mesmo. O quadrado de 1 é 1. Pronto. E agora ele vai, ó, ler o número. Então, eu vou digitar 5, por exemplo. Ó, ele vai lá em cima, ó. O quadrado de número de 5 é 25. Okay. Aí, vai ficar melhorzinho. Eu vou botar um escreval aqui, que ele vai escrever o resultado de cima e vai pular a linha. Fica melhor. Ok. Então, vamos lá. Então, ele fez o primeiro, quadrado de 1 é 1. Aí a gente coloca, por exemplo, o número 3. 3. Olha só, o número foi para 3, aí ele vai lá em cima. Ó. O número é diferente de zero? É. Aí ele vai escrever o quadrado de 3. Ó. O quadrado de 3 é 9. Leia o número. Está esperando digitar o número. 9. Aí ele vai lá, ó, teste, o número é diferente de zero. Quadrado de 9 é 81. Okay? E aqui vai, ó. 2. Okay. Quadrado de 2 é 4. 5. Quadrado de 5 é 25. 10. Quadrado de 100 é 10. Vou botar aqui 25. O quadrado de 25 é 625.
50. Quadrado de 50 é 2.500. 1 é 1. 3 é 9. 7, 49. 8, 64. 4, 16. 8.000. Um valor aí bem grande aí, né? E aí, olha só, e aí eu coloco agora 0. Lê 0. O número tem que ser diferente agora. Enquanto o número for diferente de 0, ele vai ler aqui, ó, e vai taxar lá em cima. Enquanto o número for diferente de 0. E eu digitei 0. O que vai ser? Ó, o número não é diferente de 0. Então a condição lógica vai ser falsa. Ele vai sair e vai escrever essa linha aqui. Ó, fim do programa. Ok? Ó, beleza? Condição de saída. Enquanto o número for diferente de 0, eu digitei 0. Né? Então a condição lógica for falsa. Ele foi para a próxima linha que escreveu fim do programa. Aí tem aí, né? Soma de valores, alguns exemplos aí. E aí, pessoal, para vocês praticarem, ok? Vocês praticarem, tem algumas atividades aí. Só a primeira, né? Piloto de Fórmula 1, Vettel está liderando o campeonato com 78 pontos, o segundo colocado é Raikkonen com 35, sabendo que o líder não poderá mais correr a temporada por problema de saúde, que em cada prova o vencedor soma 12 pontos. Ou seja, o Vettel não vai mais concorrer, né? E aí, sabendo que em cada prova o vencedor soma 12 pontos, construa um algoritmo que informe quantas provas Raikkonen tem que ganhar para se tornar o líder do campeonato. Então, ou seja, você tem. Aí esse aqui é muito parecido com aquele lá do peso, viu, pessoal? Peso atual, peso pretendido. Bem, é mais ou menos aquela ideia. Entrar com duas notas, né? Primeira nota, segunda nota de quantidade X de alunos, e mostre para cada aluno seu nome, a sua média e a sua situação. Aprovado, né? Ou recuperação. Beleza? De N alunos. Aí, quando eu falo N alunos, olha só. Você tem que dizer qual é a quantidade de alunos que você vai fazer o cálculo da média. Então, o programa vai ler. Quando fala N alunos, então você vai perguntar o seguinte: quantos alunos você vai fazer o cálculo? Então, eu quero fazer 10 alunos. Então, ele vai fazer esse processo 10 vezes. Então, 10 vezes, para cada um desses 10 alunos, ele vai pedir a primeira, a segunda nota, vai calcular a média e vai dizer a situação, aprovado ou recuperação. Lembra aquela regrinha de 6, tá? Acima de 6, a partir de 6 aprovado, abaixo de 6 reprovado. Então, ele vai fazer com os 10 ele encerra a repetição. Então, por quê? Porque nós temos, aqui você não tem uma condição, né? Você não vai ter um valor zero para você sair, não. Você vai ter uma quantidade de alunos que você vai ler no início, e aí você vai ter sempre controlar, né? Eu já cheguei nos 10 alunos, então eu tenho um contador lá interno e eu tenho o número de alunos que eu vou ler. Então, ou seja, enquanto o número do aluno que eu estiver lendo for inferior à quantidade que eu pedi no início, então eu vou continuar repetindo. Então, quando a quantidade for igual, né, for maior do que a que eu pedi inicialmente, eu saio do programa, ou seja, eu quero até 10. Ele vai ler até o 10º aluno. Quando ele for para o 11, ele vai dizer, o 11 não, o 11 não é menor, né? Nem igual ao número de alunos que eu pedi para ler. Aí ele sai da repetição. Então, você tem uma variável que você vai sempre comparar o número de alunos com essa variável que está aqui, né? Contando a cada repetição quantos alunos você já calculou. Elaborar um algoritmo para determinar o menor número inteiro fornecido pelo usuário. Considere que o número 0 indica o fim da entrada de dados. Opa, aqui você já tem já, né? Aí você já viu também um dos exemplos aí atrás, onde você usa uma condição de saída, né? Como valor, como 0. Achar o maior e o menor valor de uma série de números positivos fornecidos pelo usuário. Isso aqui é bem interessante, ok? Então você vai, né? Você vai dizer o seguinte: quantos valores você vai digitar? Aí o programa vai ler, né? Vai ler quantos valores. Então você pediu 10 valores, você pediu 20, 30, 2 valores apenas, faz, ok?
ele vai ler aquela quantidade de valores. Depois, quando encerrar a leitura, ele vai informar, olha só, ele vai informar qual foi o maior valor, qual foi o menor valor daqueles valores que você forneceu. Então, você pediu aí para ler 20 valores, você informou no programa que vai ler 20 valores, ele vai repetir 20 vezes. Ao final, ele vai dizer, o maior valor foi tal e o menor foi tal. Considerando apenas números positivos fornecidos pelo usuário. Mas coisa aqui não, são apenas essas 4 atividades. E aí, pessoal,